Oi, pessoal. Então, a gente vai falar hoje de balança comercial, tá? Na aula passada, a gente falou de economia internacional. E parte da nossa aula, a gente falou um pouquinho, né, de balança comercial. E é isso que a gente vai tratar hoje. Balança comercial, como é que ela acontece. Vamos falar um pouquinho também da globalização e de alguns blocos econômicos. E com relação a blocos econômicos, vai ser aí as cenas dos próximos capítulos, tá certo? Então, o que é balança comercial, né, professora? A primeira pergunta que a gente faz aqui para vocês é justamente isso, né? O que é balança comercial? Pessoal, a balança comercial é essa diferença das exportações e das importações. Vocês sabem que exportar, né, é quando o que acontece? Quando a gente vende algum produto nosso aqui do Brasil para outro país. A gente vende minério de ferro, a gente vende soja, laranja, né? Muitos produtos agrícolas, carne, não é verdade? Então a gente exporta esses produtos. E as importações, o que seria? São aqueles produtos que a gente compra de outros países, tá? Então são aquelas as importações, são produtos que vêm de outros países, certo? Bom, então, quando a gente fala de balança comercial, a gente está falando aí de uma ferramenta que ela é muito utilizada para captação de recursos estrangeiros, né? Para o nosso mercado interno, né? Para o nosso caixa interno, tá certo? E uma coisa muito interessante, quando a gente fala de balança comercial, a gente fala da política comercial. Então, como é que acontece essa política comercial? O que significa isso, né? Ela diz respeito justamente às políticas de incentivo às exportações e o desestímulo, né, às importações. Por quê? Porque o objetivo do governo, pessoal, é sempre fazer com que as exportações elas sejam maiores que as importações do país. Então, fazendo assim, a gente vai gerar uma balança comercial favorável. E o que é essa balança comercial favorável? Quando a gente tem a balança positiva, ou seja, quando as exportações elas são maiores que as importações, tá bom? Então, quando a gente tem as exportações sendo menores que as importações, aí é o contrário, né? Aí a gente tem uma balança comercial desfavorável, tá bom? Mas na política comercial, geralmente a gente tem essa situação, né? De desestímulo para as importações e incentivo para as exportações. E aqui a gente tem como é que acontece a balança comercial, né? Quando a gente tem, como eu acabei de falar, né? As exportações altas, né, ou maior que, né, as importações, a gente tem o superávit. Quando a gente tem as exportações menor que as importações, a gente aí tem um déficit. Bom, professora, e como é que o governo ele mantém essa balança comercial favorável, né? Porque o que interessa para o governo é sempre manter as exportações maiores que as importações. Então, o que se espera é justamente atrair, né, o capital estrangeiro
e não enviar o nosso capital, né, o capital nacional, para outro país. Então, o governo ele estimula as importações justamente com incentivo fiscal, tá? Por exemplo, como é que acontece esse incentivo fiscal? Reduzindo, né, impostos, reduzindo o ICMS, o IPI, tá? Então, é isso que ele faz para poder incentivar. E quando a gente trata de importações, o governo ele geralmente impõe barreiras. E o que é essas barreiras? São impostos, né? Coloca impostos para esses produtos, quando entrarem aqui, eles entrarem num valor mais alto, né, do que os produtos que temos aqui no Brasil, tá? No mercado interno. Então, ele vai tarifar, ele vai colocar imposto, inclusive a gente tem um imposto sobre importação, que é justamente imposto sobre importação, que é o II, né? Então, ele vai limitar a quantidade de produtos que vai entrar, né, no país. Então, é assim que ele consegue manter essa balança comercial favorável. E aqui vocês podem notar que a gente tem alguns exemplos de notícias, né, sobre a balança comercial, né, a respeito da balança comercial. Inclusive, essas notícias eu tirei agora, né, hoje, já tirei hoje, hoje é 19, né? 19 de janeiro. Então, a gente está vendo aqui que são notícias relativamente, né, atuais, né? Então, a gente tem aqui notícias como, por exemplo, a indústria de transformação puxa resultados da balança comercial em agosto. Isso aqui ele está se referindo, se vocês puderem ver aqui, ó, anotar aqui, né? Isso foi uma notícia de 23 de agosto de 2021. Então, ele diz aqui que esse tipo de indústria é o que está fazendo com que a nossa balança comercial ela esteja favorável, né? Foi o que esse incentivo que foi dado a esse tipo de indústria, ou até mesmo a própria questão da exportação de produtos que são produzidos por esse tipo de indústria, foi que fez com que as exportações, né, fossem superiores, tá? E aqui a gente também tem outra notícia, PIB, o que está por trás do crescimento da importação e das exportações. A gente tem aqui, ó, né, altas de 3,7% nas exportações e 11,6% nas importações. Ou seja, a gente já tem aqui outra situação, né? Bom, aí o governo, esse ano, né, aqui, ó, atualizado no dia 4/1 de 2022, ele diz que balança comercial registra superávit de 61 bilhões em 2021. Então, para nós, né, o ano de 2021, a gente teve, mesmo com toda essa conjuntura de pandemia e tudo, a gente teve um superávit de 61 bilhões no ano de 2021. Isso foi uma informação que eu peguei no gov.br. Essa daqui foi da Veja, viu, pessoal? Essa daqui, essas duas aqui, da indústria, do PIB, tá? E aí a gente tem essa outra informação aqui sobre a balança comercial, né? Foi uma preliminar que saiu aqui do resultado de janeiro de 2022, onde a gente tem aqui informações, né, das exportações, das importações, e mesmo assim a gente pode ver aqui, ó, janeiro de 2022 até a segunda semana, aí a gente tem aqui o valor, né, 9,9, e aqui a gente tem o valor das importações, 9,1, então isso significa que a gente está ainda com a situação superavitária, né? Porque as exportações elas estão maiores que as importações, tá bom? Então, basicamente, as notícias que a gente encontra na internet, encontra nos jornais, é justamente falando mais ou menos sobre isso, tá bom? Bom, e a globalização? A globalização também é outro ponto bem importante dentro da balança comercial, dentro desse assunto, né, de economia internacional. E o que globalização? A professora de geografia deve ter falado para vocês em algum momento, né, os professores de geografia ou de história já devem ter falado para vocês, mas eu vou
falar um pouco assim no contexto econômico, né, no contexto de mercado. E a gente pode dizer que a globalização é um processo econômico e social que estabelece uma integração entre países e pessoas do mundo todo. Então, é com esse processo aqui que as pessoas, o governo, as empresas, elas trocam ideias, elas realizam transações financeiras, transações comerciais, né? E vão espalhando, né, aspectos culturais, vão espalhando as suas culturas, né, por todo o mundo, certo? Por quê? Porque se a gente tem, por exemplo, uma cultura, por exemplo, do fast food, né, que é bem, essa cultura do fast food é bem americano, né, é bem americanizado. E a gente vê que tem fast food hoje em dia em praticamente todo o planeta, não é verdade? Então, são culturas de determinados países que acabam, né, se alastrando por todos os cantos. A verdade é essa, né? Vamos passar aqui. E as origens da globalização? Também é outro ponto que outros professores já devem ter falado para vocês, né? Mas a gente vai falar aqui de 3 pontos bem importantes da origem da globalização, que é quando realmente ela começa, né? Ela começa lá no século XV, né? Entre o século XV e século XVI, com as grandes navegações, e essa é a primeira imagenzinha que vocês veem aí, né? Das grandes navegações, dos navios chegando nos portos, né? Das descobertas marítimas. Então, a gente tem a globalização realmente iniciada, e claro que tem um histórico também de comércio marítimo dos fenícios, né? Então, vem lá da antiguidade, mas quando começou mesmo, verdadeiramente, né, ter essa proporção mundial, foi com as grandes navegações, com as descobertas marítimas. E nesse contexto histórico, o europeu, né, o homem europeu, entrou em contato com outros povos, tá? com outros continentes, então teve aquela troca de cultura, né, do europeu com outros, com os indígenas, com os asiáticos, né, com outros povos. E aí essas relações comerciais e culturais, elas foram se espalhando, tá? Mas quando a gente fala mesmo de globalização, a gente vê que ela se efetivou verdadeiramente no final do século XX, quando a gente viu aí a queda do socialismo, né, lá no leste europeu, a queda da União Soviética, né, o fim da União Soviética, que é justamente essa segunda imagem que vocês estão vendo aí da queda do Muro de Berlim, né, que é uma representação bem forte do fim do socialismo. Bom, e outra questão aqui que dá origem, né, muito forte à globalização é a questão do neoliberalismo. E aí, né, no neoliberalismo, eu coloquei essa imagem da Margaret Thatcher e do Ronald Reagan, né, que foi a primeira-ministra, né, da Inglaterra, e Ronald Reagan, que foi o presidente dos Estados Unidos. Então, eles representam muito bem esse neoliberalismo, né, que ganhou força justamente na década de 70 e que impulsionou o processo de globalização econômica, tá bom? Bom, aí a gente vai passar agora para as características da globalização. E a gente tem, eu vou mostrar, se não me engano, 12 características para vocês aí. A integração social, econômica e política. Então, tem uma integração. Hoje em dia, você pode falar com pessoa lá do Japão, né, ao vivo. Você pode ter contato com essas pessoas de todo mundo. Então, ficou muito fácil, né? Da gente integrar e não só a parte econômica, mas a cultural, a política. Então, tudo acontece de forma bem instantânea, né, no mundo todo. A gente tem aqui uma união de mercados mundial, que é as relações comerciais, financeiras, o fortalecimento das relações internacionais, são características da globalização.
aumento da produção e do consumo de bens e serviços. Por que aumenta a produção? Porque agora você não vende somente para o seu mercado interno, você vende para o mundo todo, você pode vender para o mundo todo. Então, essa proporção que dá a globalização, né, essa proporção mundial, então faz com que se aumente essa produção, tem um avanço tecnológico, o avanço também dos meios de comunicação, e a gente usufrui até mesmo agora, né? A gente está usufruindo desse avanço tecnológico, onde vocês estão aí na casa de vocês, eu estou aqui na minha, e a gente consegue se comunicar. A questão da instantaneidade, da velocidade das informações, eu até já antecipei aqui, né, da questão da internet, de você usar a internet para ter contato, né, com o mundo todo. Temos ainda o aumento da concorrência econômica, né, o nível de competição que é absurdo, porque você pode estar competindo com empresas que estão lá no sul do Brasil, pode estar competindo com empresas que estão lá na China, né? Então, o surgimento de blocos econômicos, a ampliação do uso de máquinas, né, na execução de tarefas. Então, isso aqui já retoma bem ao processo de globalização do início, né? Temos também a questão do crescimento da economia informal, a valorização da mão de obra qualificada e, por fim, a privatização de empresas estatais, né, que também é um reflexo aí do neoliberalismo. Tá? E, para finalizar, a gente tem aqui os blocos econômicos que fazem, né, com que, como é que eu posso dizer, faz com que algumas regiões, né, elas se fortaleçam, tá? Para poder enfrentar o restante do mundo, né? E aí, como exemplo, a gente tem a União Europeia, né, que a gente tem aí a união dos países aí da Europa. A gente tem o próprio Mercosul, né, que é o que a gente faz parte, né, que é o Brasil, o Paraguai, Uruguai e a Argentina, que é um mercado em comum. Também temos a PEC, né, que é a Cooperação Econômica da Ásia Pacífico, né, que faz parte aí Austrália, Brunei, Canadá, Chile, deixa eu ver o que mais, Estados Unidos, Hong Kong, Taiwan, Rússia, Japão, enfim. E temos vários outros, né, blocos econômicos. E é isso, pessoal. A nossa apresentação sobre balança comercial era essa, tá certo? E eu já vou passar para vocês, já vou antecipar para vocês, né? A nossa próxima aula vai ficar por conta de vocês. Vocês vão apresentar blocos econômicos, tá? Então, eu vou fazer essa divisão com vocês dos blocos econômicos, vou botar todas as instruções lá no Classroom, como é que vai ser feito, né, os grupos, tá certo? E assim, outra informação que eu tenho que dar para vocês é sobre as nossas aulas de quinta e de sexta, tá? Rafael, justamente na próxima aula, a próxima aula da próxima semana, tá? Não é dessa semana. Da próxima semana, vocês vão apresentar seminários sobre blocos econômicos. Só que eu não vou especificar aqui nessa aula todos os critérios, não é tudo direitinho o que vocês têm que apresentar. Mas, basicamente, é um seminário que vocês vão apresentar sobre blocos econômicos. E eu vou botar lá tudo no Classroom. Não, eu vou deixar que vocês escolham os grupos, tá? Vocês vão ficar à vontade para escolher os grupos. Que é bem melhor, né, do que eu fazer isso. Bom, e sobre a aula de quinta e de sexta, a professora Elza, ela vai precisar dos horários à tarde, porque ela vai fazer Meet, né, com vocês, na quinta. Na sexta, ela vai fazer postagem no meu horário, tá? Bom, professor, e as suas postagens, como é que vai acontecer? Vai acontecer, já está até programado, tá? Pela manhã, às 8 horas da manhã, já vai ter postagem aí para vocês. Então, já vai ter o material de leitura, né, sobre esse assunto que eu dei para vocês, e vai ter uma atividadezinha de pesquisa sobre globalização.
Então, é bem simples, bem tranquilo, vai dar para vocês tirar de letra. Então, para a próxima semana é que vai ficar mais desafiador, porque vocês vão ter que apresentar um seminário e eu vou colocar lá no Classroom para vocês, tá bom? Ok? Então, a nossa aula é essa. Muito obrigada por terem participado. E se vocês quiserem tirar mais alguma dúvida, eu vou só encerrar aqui a gravação e a gente conversa.